Salve, salve galera, salve torcida tricolor, começando mais um pré-jogo aqui no canal do Lessa. A partir de agora, todas as informações de Atlético Paranaense e Fluminense neste sábado na Arena da Baixada. A bola vai rolar às 7 da noite para um jogo para uma rodada, né, que começa neste sábado, uma rodada que pode levar o Fluminense de volta até a segunda colocação do Campeonato Brasileiro ou fazer com que o Flu saia até do G4. Por isso eu sei que tem muita gente pensando na semifinal da Copa do Brasil. Isso é meio que inevitável. Mas antes disso, tem dois jogos pelo Brasileirão que são muito importantes. O Atlético agora e o Fortaleza, porque o título é difícil, o título sempre foi difícil, mas o importante agora é se manter no bolo, é estar ali no G4, é se manter nas primeiras posições. Isso é fundamental, até porque, gente, a gente não sabe o que vai acontecer na Copa do Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer na semifinal. Se Deus me livre o Fluminense for eliminado, só resta o Campeonato Brasileiro para garantir a vaga na Libertadores na fase de grupos direto no ano que vem. Então, assim, não pode baixar a guarda no Brasileirão de jeito nenhum. O foco tem que ser mantido, apesar de que, repito, é difícil não pensar na semifinal da Copa do Brasil. Enfrentar o Atlético na Arena é sempre muito difícil, a gente sabe disso, mesmo com o Filipão escalando o time reserva hoje, né? Isso é uma boa notícia, a gente vai falar mais disso aqui à frente, mas já é uma informação que você não garante nada, pelo menos aumenta a expectativa. E o último jogo, aliás, na Arena, foi vitória do Fluminense, com um gol contra, né? Então, por que não acreditar? Isso foi no ano passado. Por que não acreditar em mais uma vitória? Hoje, com o Fluminense precisando vencer e pegando o Atlético reserva. Enfim, mas o último jogo entre as equipes foi neste Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, jogo lá no Raulinho de Oliveira, que teve direito a golaço. Olhou, forçou, procurou essa bola na intermediária, Cano faz o domínio, aproximou da grande área, puxou pro pé esquerdo, bateu no cantinho, tá lá dentro! Faz o L aí! Gol! É do Fluminense! Parou, olhou, pensou, pingou por cima, Luiz Henrique desviou de cabeça pro meio, sobrou ali no Cano, bateu! Golaço! Golaço! Faz o L! Faz o L! Gol! É do Fluminense! Bom, no cômputo geral do confronto, o Flu leva desvantagem. São 60 jogos, 23 vitórias do Fluminense, 11 empates e 26 derrotas. E olha só que curiosidade. Não há um empate entre as equipes desde o Brasileirão de 2017. O último foi lá em 2017, num jogo do Maracanã. De lá para cá, ou o Fluminense perde ou o Fluminense ganha nesses últimos 12 jogos. Realmente impressionante, né? Provável escalação do tricolor para esse jogo. E aí, enfim, é que está o problema. Por quê? Bom, o Diniz, a gente já sabia que ele não poderia contar com o Nonato, né? O Nonato foi negociado, foi embora, já despediu do clube oficialmente, inclusive nas redes sociais, fazendo uma declaração lá para o Fluminense, agradecendo. Não faz mais parte da história do Fluminense a partir deste momento. E não adianta ficar olhando para trás. Já foi, já aconteceu, agora é preciso pensar em soluções. Só que não só isso, o Nino está suspenso, e aí a questão é que, em tese, o David Duarte assumiria a posição. Ele brigaria com o David Braz, que viajou com a delegação para Curitiba, está voltando de lesão. Até o GE. Globo publicou que o David Braz estaria na frente nessa briga, o que para mim seria um pouco estranho, porque o David Braz não joga desde o dia 11 de junho. Né? O último jogo dele foi contra o Atlético Goianiense, aquele jogo, aquela tragédia que ele foi expulso. Mas aí a questão é que eu apurei ontem à noite, trouxe essa informação nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que o David Duarte acabou sentindo no treino desta semana e não viajou com o grupo. Então aí, para mim, é um problema muito grande, porque a gente vai ficar na dependência do David Braz, que durante muito tempo foi titular da posição, começou o ano como titular, mas assim, é muito tempo sem atuar. É mais de 2 meses. Isso para mim é muito preocupante. O ritmo de jogo acaba fazendo muita diferença, tendo um peso muito grande.
Por isso o garoto Cipriano foi chamado, e só que ele esteve em campo ontem pelo Sub-23. O Fluminense teve que conseguir uma autorização especial para que o Cipriano pudesse viajar, porque o intervalo de jogos, isso é até contra a lei, né? Esse intervalo de jogos entre um jogo e o outro é muito curto. Em tese, ele não poderia nem ser relacionado. Mas o Flu conseguiu essa exceção e o Cipriano viajou para ser uma opção para essa zaga muito desfalcada. Então, assim, a tendência é que o David Braz comece o jogo, naturalmente. Não creio que ele vá arriscar escalar o Felipe Melo ali, por exemplo. O que resta para a gente é torcer para que o David Braz consiga fazer uma boa partida. Logo de cara, um jogo muito difícil, depois de mais de 2 meses fora do time. Na lateral esquerda, o GE. Globo chegou a informar que talvez o Caio Paulista volte. Então tem essa dúvida. Então eu vou colocar aqui o provável time que eu acho que vai entrar em campo. Não tenho essa confirmação exata, tá? A única coisa que eu consegui apurar de fato foi que o David Duarte não viajou. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, aí o David Braz, com o Manuel, e na lateral esquerda, Cris Silva ou Caio Paulista. Né? Tem essa dúvida aí. No meio, André, né, e Martinelli assumiram a função do Nonato, com Paulo Henrique Ganso, John Arias, Matheus Martins e Germán Cano. Acredito que deve ser esse o time. Tem outras possibilidades? Até tem. O Diniz poderia escalar, sei lá, recuar o André para a zaga, mas e aí já observar o time, já fazer testes visando a equipe que vai enfrentar o Corinthians, que não vai ter um André. Mas não creio que ele vá utilizar esse jogo como laboratório, sinceramente. Não acredito muito nisso. Até no vídeo de ontem, aqui, eu dei algumas sugestões aqui, inclusive a entrada do Natan na equipe, mas eu acho que a gente vai ter muito tempo para falar disso, para falar dessa preparação do jogo contra o Corinthians. Agora o assunto é o jogo deste sábado, é o jogo de hoje, então não creio que o Diniz vai mexer na estrutura ali do meio campo, colocando o André de início como zagueiro. Não acredito muito nisso. Isso aconteceu com o jogo em andamento devido à necessidade. Então eu creio que vai ser David Braz mesmo, David Braz e Manuel, e aí é torcer, repito, para que ele faça um bom jogo, assim como o Martinelli, que agora vai precisar mostrar serviço. O Martinelli que, quando entra como titular, não costuma ter o mesmo desempenho, e agora ele vai ter a chance de mostrar que sim, ele pode ser titular do Fluminense, ele tem bola para isso. Vai ser muito importante para fazer a função do Nonato, que, apesar de alguns erros que ele cometeu recentemente, é um jogador que vinha sendo titular e era muito importante para a equipe. Então é a grande chance do Martinelli, mais uma vez, de se firmar na equipe titular do técnico Fernando Diniz. O lateral esquerdo, eu falo lateral esquerdo já porque virou lateral esquerdo o Caio Paulista, né? O atacante / lateral esquerdo Caio Paulista falou sobre esse jogo, de como o Flu se preparou para esse confronto e o que a gente pode esperar. É um confronto direto, são 3 pontos de diferença que a gente tem. Trabalhamos a semana inteira, tivemos uma semana cheia para colocar em prática a nossa tática, nosso plano de jogo. O professor Diniz já passou todas as informações que nós temos que fazer para poder sair com a vitória lá da casa deles. E nós vamos fazer tudo o que ele pediu para ter uma sequência boa e engrenar mais vitórias nesse brasileiro para conseguir atingir nossos objetivos. Bom, só um adendo aí, essa situação do David Duarte é um negócio impressionante. É um jogador que o Fluminense lutou por muito tempo para contratar, veio e agora, assim, quando entrou em campo, entrou mais como lateral do que como zagueiro. Quando atuou como zagueiro, não teve boas atuações relevantes, e aí quando vai ter uma chance de fato, provavelmente acaba se lesionando novamente, não é a primeira lesão dele. Enfim, complicada a situação do David Duarte também. E agora a falta que faz o Lucas Claro, né? Por isso é que lá atrás eu falei que em algum momento ele poderia fazer falta. É um jogador que agora seria fundamental. É um jogador que a gente poderia contar e confiar. Por mais que ele não estivesse num grande momento, agora a gente vê como vai fazer falta o Lucas Claro. E aí aquela analogia que o presidente Mário Bittencourt fez em certo momento, de que quem tem 5 zagueiros tem 4, quem tem 4 tem 3, pior que agora isso realmente está fazendo sentido. E o Matheus Serrais? E aí? É realmente impressionante isso, né? É impressionante. Enfim, vamos falar do Atlético Paranaense, adversário do Fluminense, mas não sem antes fazer o convite para você se cadastrar na BR4Bet. Se você não está lá, está perdendo tempo e está perdendo dinheiro. Aqui no canal do Lessa, você clica no comentário fixado, na descrição aqui do vídeo também. Nesse link aqui você tem bônus em dobro
lá na BR4Bet para você começar a apostar, fazer a sua fezinha. Já pode começar a apostar hoje no Fluminense. Uma dupla chance hoje no Fluminense, para mim, tranquilo, contra o reserva do Atlético Paranaense. Se você não quer arriscar numa vitória, para os mais otimistas, obviamente uma vitória, e vai pagar muito bem. Então, vai lá, já faz seu cadastro e de cara, depositou R$50, vai ter 100, depositou 100, vai ter 200, até R$300. Fique atento para as regras do depósito, é muito importante, tá? Vários jogos pelos campeonatos europeus pegando fogo, Premier League, campeonato francês com PSG como favorito, Bayern de Munique da Alemanha, como sempre, atropelando todo mundo. Enfim, você só não ganha dinheiro se não quiser. Se você não conhece nenhuma casa ainda, é a chance de você conhecer uma excelente que é a BR4Bet, que tem as melhores cotações do mercado. Se você já conhece, né, já tem experiência em outras casas de aposta, enfim, já é trader aí há muito tempo, então tenho certeza que você, se der essa chance, vai se amarrar também na BR4Bet. Tem muita gente dando feedback positivo, então vá lá, se cadastra, bônus em dobro e comece a ganhar dinheiro. Vamos que vamos, seguindo aqui, galera, para falar do adversário do Fluminense neste sábado, o Atlético Paranaense. O Furacão vem com time reserva. Isso é boa notícia, hein? Meu amigo Ayrton Batista Júnior, lá da CBN Curitiba, traz as informações do adversário do Flu pra gente. Alô, Vitor Lessa e amigos do Futebol Globo CBN. O Atlético com uma formação reserva neste sábado na Arena da Baixada contra o Fluminense, porque prioriza o próximo jogo pela Copa Libertadores da América, a disputa de uma vaga para a decisão contra o Palmeiras, terça-feira, 9h30 da noite no Allianz Parque. Mas nesta formação B, alguns jogadores que vêm disputando a Libertadores, como o zagueiro Pedro Henrique, o volante Hugo Moura, o meia Terans e os atacantes Pablo e Coelho. O zagueiro Pedro Henrique substitui neste sábado o Nico Hernandes, que cumpre suspensão. O volante Hugo Moura joga neste sábado contra o Fluminense porque está suspenso da próxima rodada da Libertadores. Ele foi expulso terça-feira passada durante a vitória atleticana sobre o Palmeiras por 1-0 na Arena. Já o meia Terans e os atacantes Pablo e Coelho perderam a condição de intocáveis, de titulares absolutos. Então, por isso, também deverão estar em campo neste sábado contra a equipe do técnico Fernando Diniz. Para não confundir muito a cabeça do nosso amigo do Futebol Globo CBN, vou colocar aqui o que pode ser a provável formação do Atlético Paranaense neste confronto diante da equipe do técnico Fernando Diniz. Anderson, Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Pedrinho. Hugo Moura, Matheus Fernandes e Terans, Rômulo, Pablo e Coelho, 7 da noite, jogando em casa o time que não é batido na arena dentro do Campeonato Brasileiro há 10 rodadas. É um retrospecto invejável do Atlético, não perde então, só perdeu para o Atlético Mineiro no primeiro jogo que fez em casa neste Brasileirão. A partida deste sábado, depois na terça-feira tem um jogo diante do Palmeiras lá em São Paulo, mas mesmo com a expectativa do torcedor atleticano sendo alta para a terça-feira, claro que a Arena da Baixada deverá receber um bom público para que você, Vitor, e vocês, amigos do Futebol Globo CBN, tenham uma ideia da empolgação da torcida rubro-negra neste momento. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético empatou com o Palmeiras 1-1 na Arena. O Palmeiras avançou porque fez 5-2 na rodada de ida, mas 13 mil pessoas estiveram no estádio atleticano. 13 mil pessoas num jogo válido pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. É isso, amigos do Futebol Globo CBN, com as informações do Atlético Paranaense aqui, direto de Curitiba. Valeu, meu amigo Ayrton Batista Júnior, tamo junto. Vamos que vamos, então, seguindo para a gente já finalizar esse pré-jogo para falar de arbitragem. Apita o jogo Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangassi e Márcia Bezerra Lopes Caetano. Bom, Flávio Rodrigues de Souza é um árbitro que definitivamente eu não gosto. É um cara que passa um ar de soberba muito grande, um cara extremamente autoritário, enfim, é um árbitro que eu não curto, apesar de ser muito experiente e de ter capacidade para fazer boas arbitragens. Mas eu nunca esqueço que ele foi o árbitro do VAR, que estava no VAR, naquele jogo Fluminense Goiás, no Maracanã, aquele gol no lado do Everaldo, estava lá naquele jogo que ele choveu, faltou luz no Maracanã, foi um caos completo aquela partida, ele anulou aquele gol absurdamente marcado pelo Everaldo. Nunca vou esquecer daquela partida sob o comando do Diniz, né? E o Flávio Rodrigues de Souza era o árbitro. Teve um jogo também entre Atlético Mineiro e Fluminense, jogo em São Januário, pelo Brasileiro do ano passado, que o Hulk falou, até fez uma provocação ao Fred, dizendo que o Fred faz muito gol, inclusive quando é ajudado
naquele lance que o árbitro marcou pênalti dele na cotovelada que ele deu no Lucas Claro, era também o Flávio Rodrigues de Souza. Ao todo são 5 empates, 5 derrotas, aliás, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Esse é o retrospecto aí do Flávio Rodrigues de Souza apitando o jogo do Fluminense. Bom, retrospecto até de certa forma positivo. O último jogo que ele apitou do Flu foi contra o Cuiabá, o jogo no Maracanã, vitória do Fluminense por 1-0. Portanto, vamos ver como será a atuação de Flávio Rodrigues de Souza logo mais na Arena da Baixada. E galera, esse jogo não vai ter transmissão pela TV. O Atlético Paranaense não tem contrato com a Globo, é o mandante dessa partida, então fique atento para você que quiser assistir esse jogo. Ele vai passar na Twitch, no canal do Casimiro, no canal do Casé. E aí vai ter a narração do Luiz Felipe Freitas, o comentário do ex-lateral do Fluminense, Gabriel, e inclusive com participação especial do cantor Ferrugem. Então é o seguinte, para facilitar a vida de vocês, como são muitos detalhes, aí vai ficar muito grande aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que tem todas as informações com passo a passo para você assistir ao jogo. O que você tem que fazer, se você quiser se inscrever na Twitch, lá no canal do Casé, o Casimiro, para assistir essa partida, tá bom? Eu acho que fica mais fácil assim, o vídeo vai ficar muito grande e tal, então vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todas as informações para você seguir o passo a passo aqui, não tem erro, e aí você vai conseguir assistir o jogo tranquilamente logo mais. Beleza, galera? A bola rola às 7 da noite na Arena da Baixada. Como eu disse, eu não estarei na cobertura do jogo, no momento do jogo, porque o único dia que eu vou no Rock in Rio, no festival, é justamente este sábado, e aí, infelizmente, o jogo do Fluminense, resolveram colocar o jogo do Fluminense em 50 sábados seguidos, e aí caiu justo nesse dia, e já tinha comprado ingresso há muito tempo, enfim. Mas é isso. Depois eu vou voltar, vou assistir o jogo e, obviamente, vou trazer a análise aqui para vocês, para a gente bater um papo, tomara, sobre uma boa vitória do Fluminense, logo mais sobre o Atlético. Valeu, galera. Um abraço, tamo junto e vamos que vamos. Hoje é dia de Flu vencer.